E aí, turma, a gente já criou bastante telas e agora sim a gente vai adicionar a nossa tela de vacina. Eu não sei se você sabe, mas tem aula de design aqui e lá a gente mostra como ver os fluxos, né? Então, de onde vem essa tela, né? Então, você vai clicar aqui em inspecionar, flows, e aqui ao lado, ó, você pode clicar na telinha, na setinha que vem, e você vai ver que vem desse botão. Então, é bem simples aí ver os flows e basta clicar fora que ele tira para você e tu pode escolher novamente aí para não ficar poluindo a sua UI. Então, dito isso, o que a gente vai fazer nessa aula é essa tela aqui. Então, a primeira coisa, eu vou vir nos componentes, vou pegar para a gente nosso ícone de busca, vou clicar em exportar, 1, 2, 3, vamos exportar aqui. Coloquei essa pasta search, vou salvar aqui para a gente, e daí a gente já continua agora o nosso código. Então, vou continuar daqui, já tinha ele aberto, vou clicar aqui, ícones, search, ele está daquela forma, né? Então vamos copiar todos, mover para a pasta search, vamos excluir a pasta de ícones e vamos também trocar o nome dele para vector, só mesmo para manter o padrão ali, ficar mais fácil importar. Então, e vector e no último vector. Beleza? Feito isso, né? Padrão, então a gente vai abrir aqui em constantes de ícones aqui. Vamos importar ele, né? Vamos copiar aqui, vamos chamar ele de search. Vamos pegar aqui, search. Colocar mais um aqui, vou colocar abaixo, ou até acima mesmo. Vou colocar aqui também. E aqui a gente já tem nossa parte de ícones setada e configurada certinho para poder dar início aí ao desenvolvimento. Uma coisa que você pode fazer, talvez eu não tenha falado, você viu que a gente fez isso aqui na outra aula. Vou copiar esse comando, vou aqui no meu pack.json, e aqui você vê que tem a aba de scripts, que é aqueles que a gente roda, né? Yarn Android, Yarn iOS, Yarn Start, etc. Teste, lint. Então, olha que legal, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar um novo, vou chamar de have, e vou colocar dentro de aspas duplas, o ADB reverse TCP 8081. Então, quando eu precisar desse comando, ele vai estar aí para me auxiliar. Então, também legal, não sei se você sabia disso, né? Já fica aí. E agora sim, o que a gente vai fazer é ir para nossos componentes. E a gente já criou os ícones, já colocou o search, já baixou as imagens e vamos criar a tela em si. Então, a primeira coisa que vamos fazer é que vou fechar isso, né? Claro. Vou abrir screens, parte logada e vou criar aqui um novo arquivo chamado myvaccine/index.tsx, colocar rn tsx, vou colocar aqui também styles.ts e vou colocar também os nossos types.ts. Então, types.ts. Os estilos também vou colocar do React Native, já deixa tudo pronto. E aqui a gente pode começar pelo types, que vai ser bem simples dessa tela. Então, vou ter um export, type, filter, filter vaccine. Então, vou colocar assim. A gente vai ter basicamente o all e vai ter, opa, eu sempre confundo o teclado de novo. Não lembro a tecla aqui. E aqui a gente vai ter o next. Então, basicamente esses dois estados. Vou voltar aqui no nosso protótipo. Então, todas e próximas. Então, seria basicamente isso. O que a gente vai fazer também no estilo é bem simples, então acho que eu já posso começar por ele. Vamos trocar isso aqui para um Safe Area View, né? Mantendo o padrão daquela lib. Vamos colocar o flex 1. Vamos colocar também
Vou baixar aqui um pouquinho. Um padding. E aqui vamos colocar o tema e o tema ponto spacing ponto md e colocar um px aqui. Aqui na frente vou colocar para cima e para baixo 0 e nas laterais esse padding aí. Bem legal. Aqui vamos ter export, const, row, filter, vaccine, que vai ser igual a um estilo, ponto view. E aqui vou colocar só um flex direction do tipo row. Nada demais. E agora sim vem a tela que realmente a gente vai fazer tudo aqui, né? Então, primeira coisa, vamos lá. Vou começar com os imports que a gente vai precisar. Então, const, vamos precisar de um do navigation. Então, use navigation. Vai ser o rollback. Tá aqui. A gente vai precisar também do nosso tema. Então, const spacing vai ser igual use theme. Já pegou certinho. Vamos criar alguns estados. Então, como eu falei em algumas aulas, eu gosto de mapear assim, states. E aqui eu vou ter o const toggle filter, né? Então vamos fazer o toggle entre os filtros e o set toggle filter. Isso é igual use state. Aqui no nosso caso, a gente vai colocar o tipo dele, que vai ser o filter vaccine do nosso types. E aqui, quando eu for preencher, ó, ele já traz para mim qual dos dois. Vou fechar essa parte de buscar. E aqui vou fazer também uma variável, né, um const do search input, que a gente vai precisar. E aqui eu vou ter o set, né? Set search input, que vai ser igual ao use state com um input vazio inicialmente aí, só para a gente ter. E aqui como vai funcionar a lógica de trocar, né? Então eu vou colocar um callback, como sempre manter o nome, né? Posso colocar aqui que é meu case, etc. E aqui eu vou ter uma função const handle toggle filter. Ela vai ser igual a uma função que faz o set toggle filter, pegando o estado anterior e fazendo a verificação aqui. Então, se o order for igual ao all, eu vou colocar como next, se não, coloco como all. Então, nada demais, mas é literalmente um toggle, né? Se for um, vai ser o outro, se for o outro, vai ser um. Só uma pausa para beber água. O que é que a gente tem mais aqui? Então, vou começar importando aqui meu container, né? Que a gente criou lá. Então, const container. Vamos abrir ele aqui. E aqui a gente vai colocar status bar para manter nosso padrão. By style vai ser do tipo dark. Uma olhadinha aqui. Isso aí. Aqui a gente vai colocar um separator. Ou na verdade a gente pode colocar o nosso header options. Só para manter sempre o padrão ali. Vamos colocar o left. Aqui a gente vai passar o componente, que vai ser o pressable. Isso aqui a gente também pode fazer já para deixar padronizado ali. Mas eu vou fazer por enquanto. Ícones. E aqui no ícone a gente vai ter o closeX com size. No nosso caso não vai ser o closeX, né? Vai ser o go back. Isso.
colocar aqui o go back, no caso só back. Isso aí, também o 15. Tá, eu acho que é legal a gente colocar a tela aqui já nas rotas para a gente conseguir ver o que a gente está fazendo, né? Então, basicamente, a gente vai lá em Navigation. Então, eu vou aqui, por exemplo, Ctrl P, Home, Navigation. Vamos ver se eu acho ele aqui. Tudo Home, Home, Home. É o Home Stack, na verdade. Isso. Aqui a gente vai colocar mais uma tela, que vai ser o nosso My. Vou tirar daqui. My Vaccine. E aqui a gente vai importar a nossa tela ali. My Vaccine. Só isso aqui deve funcionar. Mas a gente precisa modificar em mais um canto, que é na própria navegação. Então, na Home, vamos abrir aqui. Home. Aqui do index da Home. A gente vai adicionar aqui também handle my vaccine. E aqui a gente vai pegar ela daqui. Deixa eu só ver como é que eu coloquei aqui o nome certinho. Cadê? Home stack. Tá aqui, my vaccine. Beleza. Então aqui a gente vai para o my vaccine. Acho que seria legal manter o padrão dos nomes, então my vaccine. Só para diferenciar também a importação entre o nome da tela e etc. Legal. Então aqui, safe, né? A gente já tem. Vamos aqui nesse card, minhas vacinas, ó, já tem tudo aqui certinho. Aqui a gente já tinha colocado, por exemplo, o OnPress, que vai ser o handle minhas vacinas. Isso aqui já deve levar a gente para nossa tela. E é isso aí. Depois a gente vai corrigir essa parte da navegação. Mas por enquanto a gente vai ajeitar aí e deixar dessa forma. Vou fechar isso aqui para ficar melhor de ver o código em si, né? Então isso aqui é minha vacina, index, etc, etc, etc. Vou buscar aqui my vaccine. Aqui, vamos no index. Legal. Estamos de volta aqui. Vamos ver o que a gente precisa fazer mais agora. Basicamente tem o texto, né, ainda. Então eu vou colocar aqui um separator. A gente vai colocar um rate para ele. Vai ser um spacing.md. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Um input. Então eu vou colocar já direto aqui. Este um input. A gente não vai ter validação nesse input em si. Então vou colocar direto aqui. O ícone vai ser o search, né? Claro, por isso que a gente colocou ali. A posição do ícone vai ser... Essa aqui vai ser diferente, né? Vai ser na esquerda. A cor do ícone, não sei se eu peguei a cor. Ah, não, já tem um preenchimento aqui, beleza. Pegando do tema. Opa, coloquei uma mais. Vai ser o light green. A gente vai colocar um placeholder nele. Busca de vacina. Olha aí. Vamos colocar um change text quando mudar o texto. A gente vai dar um set search input. E aqui no value a gente vai colocar o search input. Isso aqui, ó, tem uma coisa que é muito interessante você saber. Não é legal a gente colocar assim direto. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Acho que assim eu consigo, né? Isso. Vou colocar aqui um to-do para fixar isso aqui, ó. Dessa forma, toda vez que a pessoa digitar uma letra, ele vai buscar no back-end e vai ser chamadas desnecessárias, porque você tem que esperar. Então aqui eu vou colocar implement debounce. Basicamente o debounce, você vai digitar a palavra e ele vai esperar X segundos
até que você digite outra para poder fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu botasse aqui, por exemplo, vacina. Então, vá, aí ele já poderia chamar, só que se eu digitar o A, aí ele para, aí espera um pouquinho, aí viu que eu não coloquei mais nada, eu coloquei um C, ele para, até que chega aqui, por exemplo, o último caso, vai ter lá, vacina, aí eu coloco o A. Coloquei o A, aí sim, não estou colocando nada, ó, passou esse tempo, e aí sim ele faz a chamada ao back-end. Então isso aqui é muito usado e é bem interessante. Tem uma extensão que é aqui, ó, a To-Do List, e ele mostra para mim quais são os to-dos dentro do meu projeto. Tá vendo? Ó? Ele já dá o arquivo certinho, implement the bounce. Então isso aí, bem legal, você coloca. Se eu não me engano, tem o Fix Me também. Acho que é Fix Me. Isso. Tá vendo que massa? Ele fica. Então aqui, deixa eu ver quais são os que tem. Eu nem... Os que eu mais uso são esses dois. Vamos ver aqui nas extensões. To-dos. Já tem até, devia ter procurado nos meus, né? Mais fácil. Vamos ver aqui. To-do tree, o nome dela. A gente tem To-do e tem Fix Me. Então ele acha já certinho os dois. É isso aí mesmo. Então fica bem legal aqui de ver onde a gente precisa implementar as demais coisas. Então, legal. Feito isso, ok? Vamos ver o que a gente tem mais. Aqui já está com o íconezinho da cor. O nosso input já está selecionado, né? Vamos colocar aqui um separator aqui abaixo, então. Vai ser um tiny. Acho que a gente nunca tinha usado, né? Um tão pequeno. Beber mais um pouco de água. E aqui a gente vai precisar criar um botão, na verdade, né? Vamos ver lá. Opa, peguei errado. São dois botões. Então aqui dá para utilizar esses nossos botões. A gente só vai precisar fazer um pouquinho de uma modificação, né? Para se adaptar ali. Mas eu vou colocar aqui para a gente ver como vai ficar primeiro. Depois a gente ajusta eles para ficar compatíveis. Então nesse botão a gente vai ter... Primeiro são todas. Então olha lá. Aqui eu poderia colocar também o segundo, né? Que são próximas vacinas. Então temos os dois botões aí. E aqui posso colocar nesse exemplo, né? Com o press dele, que vai ser o handle toggle. E aqui também no segundo a gente vai utilizar a mesma coisa, já que eles são só para fazer isso. Então pronto. Aqui eu vou dar uma pausa e vou ter que fazer uma modificação no botão, pois ele não estava tratando em si a parte aqui do tamanho, né, certinho. E é por isso que é legal a gente sempre ir reparando como tá os componentes. Mas vai ser bem simples também. Acho que primeiro aqui em types, para ficar mais fácil. Vou pegar um tipo aqui, vou duplicar ele. Vou colocar, deixa eu selecionar um padding. Vou chamar ele de horizontal. E o outro aqui, só para não ter que digitar, né? Pad vertical. E aqui os dois vão ser number. Legal? Nada demais. E aqui no nosso estilo, a gente vai precisar tratar aqui no container. Então eu vou pegar, a gente já tem esse primeiro aí, né? Então eu vou colocar aqui acima mesmo esse pad. Então, caso a pessoa não passe nada, ele vai ficar o pad tradicional, senão a gente vai colocar um novo aqui. Então, para isso, vou colocar a função, pegando o pad, e aqui vai retornar outra função. Então, aqui ele deve trazer para mim o padding. Só preciso, na verdade já tá, né? Ele aqui, colocar o padding aqui também. Então, os nossos tipos, aqui, e vou colocar um read only e read only. E agora sim ele traz para mim.
Era para trazer. Mais tranquilo. Não tá trazendo. Mas eu pego aqui, então. Vamos pegar primeiro o horizontal. E aqui a gente vai fazer. Se a gente tem o pad horizontal, a gente vai retornar um CSS do Style Component. E ele aceita um novo CSS. E aqui a gente vai fazer um padding left. Vamos abrir um pad horizontal de px. Vamos fazer também um padding right px. Só ver se ele importou certo o CSS. Não importou, então eu coloco aqui para pegar CSS. Então ele basicamente ele cria para a gente aí o CSS. O que eu poderia fazer também é colocar o pad horizontal assim, mas como ela é em cascata, basta trocar isso aqui, ó. Então vamos trocar primeiro esse, o vertical. E aqui a gente, em vez de colocar para o lado, para a esquerda e direita, vamos colocar para cima e para baixo. Bem simples, né? A modificação, mas já vai fazer com que a gente possa passar para ele ali certinho o que a gente quer. Então eu vou voltar aqui no nosso index. Deixa eu ver se é esse. Isso. E aqui a gente vai ter a opção agora de passar nos nossos botões qual a altura e qual a largura de pad que a gente precisa para esses componentes. Então aqui, como é um canto muito específico, eu vou passar diretamente. Então vou colocar um pad horizontal de 20 e um padding vertical de 8. Aparentemente não mudou nada, né? Mas vai ser suficiente para a gente ver ali. Então vou copiar esse outro e vou colocar aqui também. Como é que a gente vai fazer para saber se a gente está ou não, né? A gente vai usar um toggle, que é o que a gente tinha feito. Então, o mod, que é o modelo dele, né? Se vai aparecer de uma forma ou de outra. A gente vai ver toggle filter igual a todos. Aí aqui vou retornar para ele container. Se não, vou retornar um outline. Vou duplicar isso aqui e vou basicamente trocar aqui para negativo. Então, se for dessa forma, vai ser essa, se não, vai ser essa. Na verdade, não tem como trocar assim direto, né? Então, bem mais fácil trocar aqui por next. Todas próximas vacinas. E aqui a gente criou um componente, né? Que é o row filter vaccines, que vai servir justamente para alinhar esses componentes. Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu ver se ele importou. Ah, acredito que sim. Vou passar por volta dos dois botões. E ele não importou. Que chato, mas eu importo ele aqui. Ele é dos nossos estilos. Então eu vou colocar essa importação aqui absoluta. Só para separar pra gente. Minhas vacinas. E olha só. Já está bem parecido com o que a gente tem lá. O que está faltando, na verdade, é colocar aqui um separate entre os dois, né? Então vamos pegar um separate. A diferença é que ele vai ficar com width. Não tem um tamanho específico para ele, mas eu vou colocar um padrão aqui de 12. Então, se eu olhar aqui de um para o outro, 12px. Como é muito específico, a gente não precisa estar tratando, estar modificando no tema diretamente. Mas é sempre legal manter aí o design como um todo. Tanto que faltou até minhas vacinas. Acabei de ver aqui a parte do texto, né? Então a gente vai colocar ali em cima também. Então aqui abaixo, antes do título, vou colocar aqui um MD.
e vou colocar um text. Vai ser minhas vacinas. Isso. Mas ainda não era aqui, é em cima do botão, né? Eu coloquei abaixo do input. Então eu vou copiar aqui e vou jogar aqui para cima. Agora sim. E aqui o que a gente vai trocar nesse texto vai ser a tipografia. Então, typography vai ser um H7. E já tá bem mais parecido, né? Agora, minhas vacinas, busca de vacinas, etc. Espaçamento, legal. Então, o grosso do componente está pronto. A gente vai colocar só um separator aqui, o width, de height, na verdade, do botão, aqui abaixo do filtro. Vou colocar ele com uns 15 px, então também é um tamanho bem específico, mas é válido. E aqui a gente vai trabalhar com flat list. Então, como a gente não tem o componente em si, eu vou mocar um componente aqui e a gente vai ver como funciona o flat list. Então, o flat list, a vantagem dele é que você consegue fazer uma lista performática, né? Então, ele só vai renderizar os componentes que forem possíveis de aparecer em tela. Então, por exemplo, se você tem 100 componentes, não há necessidade de renderizar todos os 100, a não ser que realmente você vai mostrar os 100. Como a tela é pequena, ele só caberia se dar 5 por vez, então é o máximo que ele renderiza. Então essa é a principal diferença assim, entre um flat list e um scroll view. No scroll view você apenas vai renderizar tudo de uma vez, independente de estar mostrando ou não. Já o flat list, ele é próprio para renderizar uma lista e ele trabalha dessa forma. Então, falando um pouquinho mais das propriedades deles, ele recebe um data. No nosso caso, a gente vai passar um array de 1 a 5, por exemplo, que vai ser nossa quantidade de itens na nossa lista. A gente tem o key extractor. O key extractor é importante porque a gente precisa sempre pegar o item e transformar ele em único para o React entender qual é aquele item, né? Então, vou retornar ele aqui direto e ele vai pedir para mim retornar como string. Então, vou colocar ele aqui como um string e passar ele assim. Ou poderia passar um toString, mas aqui também dá certo. Legal? Deixa eu fechar aqui só para ele ajeitar para mim. Vamos ver mais o que a gente pode passar, que é o... A gente pode passar primeiro, vamos ver outros componentes. Aqui a gente vai ter o item separator component. Então, basicamente, ele vai ser o item que vai conseguir separar os nossos componentes na lista. Então, aí eu vou passar um separator, né? Claro. E esse separator ele vai ser um width, um height, na verdade, né? Essa lista vai ser horizontal, vertical, na verdade, de 15px. No final da nossa lista, eu também quero que ele fique um espacinho. Então, a gente vai ter outro carinha, que é o list footer component. Poderia passar como estilo também, mas com component acho que fica mais fácil visualizar. Então, quando eu colocar a lista, a gente vai conseguir ver direitinho. E aqui eu vou ter um render item, que ele vai receber algumas propriedades. Então, eu vou fazer a função aqui e a gente pega ela certinho. Ó, a primeira coisa aqui, a gente vai ter index, item e os separators. A gente não vai usar os separators, né? Mas aqui o index, sim. Na verdade, nem o item a gente vai usar em si, é só basicamente o item, né? Então a gente nem precisa do index, que a gente já está usando ali em cima para fazer o nosso key extractor. Então aqui, basicamente, eu vou retornar o nosso componente do card, né? Vaccine card, que ele foi feito para essa lista que a gente já está procurando ali. Então aqui eu posso colocar como item, sem necessidade. O date, vou colocar aqui o new date. Vou colocar uma data qualquer aqui, por exemplo, hoje é 2022, dia, acho que é mês-dia, né? 21/5, se eu não me engano, se for nessa ordem. E aqui eu vou passar
to is o string. E aqui o short, a gente vai ter, pode ser o primeiro, pode ser o segundo. E o título, vou passar aqui a vacina da Johnson. Que eu poderia também colocar até, na verdade, esse item, para não ficar sempre a mesma coisa. Vamos colocar assim, esse item, %2 foi igual a 0. Vamos retornar a segunda, se não, a gente retorna a primeira. E isso aqui também a gente pode copiar para cá. E aqui vamos passar, pode ser outra. Não sei como escreve o nome das outras, mas vou botar aqui Covid, só para ficar diferente. Então aqui, ó, também tem a data, né? Nossa data hoje está trocada. Então a gente ainda vai ter essa data, né? Até hoje. Se não, a gente pode passar aqui uma data também diferente que já tenha passado. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 2021. Se não me engano, ele verificava pela data, segunda dose, primeira dose. Agora eu não lembro como funcionava essa parte das datas, mas eu acho que era se eu passasse uma data antiga, ele colocaria para mim certinho. Então, deixa eu colocar, por exemplo, 2020. Isso. Tá. Então é mais ou menos isso. Depois a gente pode validar ali porque tá pegando um nome diferente. Mas aqui ele já consegue ficar bem legal, ó, a listagem. Vamos ver aqui como tá o layout. Certinho. E aqui a gente tem 5/10/2023. E no outro a gente tem... Todos estão iguais. De alguma forma tá pegando igual aqui. 5/10. Tá não. Tá 21/23. Tá. Então ele soma mais um ali no ano, né? Quando eu coloco isso. Então beleza. Agora sim tá funcionando. Então 23, 21. Se eu quisesse colocar a dose única ali também, mas a ideia é mais você ver a lista em si. Então a lista está funcionando, o botão em si está funcionando. Tá aí, a gente poderia até colocar dessa forma, ó. A gente pode colocar aqui, se o toggle for igual a all, a gente renderiza dessa forma. Opa. Se for assim, renderizamos dessa. Legal? Então todos aqui, ó, seria todas. E aqui, quando a gente colocaria próximas, apareceria somente as próximas vacinas. Então, bem legal, né? Basicamente, tela pronta também. Dá para tirar essa listazinha, ó, se a gente quiser. Também dá para colocar um separator aqui no header, né? Mas no caso, como a gente colocou ali já, ó, list, header, só para você ter ideia também. E aí ele daria um padding na sua lista, ó. Mas aqui nesse caso não precisa, né? Que ela já é bem colada lá. Por essa aula aqui também é isso. Pra gente não acabar não esquecendo, né? Vamos criar aqui um commit, que vai ser my screen vaccine. Então, minha tela de vacinas. Salvamos. E eu te vejo na próxima aula.